Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gente, tô aqui gravando esse vídeo, tá? Pra gente então começar a falar sobre definição de fluidos, tá? Fazer um comparativo ali sobre o que é o fluido, o que são sólidos, tá? Então a gente vai ter uma divisão aí de alguns vídeos, né, para essa nossa primeira aula da disciplina de fenômeno de transportes, tá? Então nesse vídeo a gente vai estar abordando a definição aqui um pouquinho de fluido, tá? Fazendo um comparativo entre fluidos e sólidos, falando um pouquinho do aspecto macro e micro, tá? Tanto dos sólidos quanto dos fluidos, tá? No próximo vídeo a gente vai estar abordando a questão mais das propriedades dos fluidos, né? E falando um pouquinho lá das características do fluido sobre a ação de tensões, tá? Então bora lá e vamos começar. Certo, gente? Então a gente tem ali fluidos e sólidos, tá? Em uma visão macroscópica, né? O que é uma visão macroscópica, né? Tudo aquilo que a gente consegue estar enxergando a olho nu, né? Então normalmente você já tem esse conceito do que é um sólido, tá? E dentro de um fluido, né? Você consegue, observando a olho nu, fazer esse tipo de diferenciação, tá? Dessa forma, a gente consegue levantar algumas características, tá? Tanto dos sólidos quanto dos fluidos, tá? A gente tem então que sólidos, né, eles apresentam ali uma estrutura rígida e praticamente invariável, né, ou quase invariável. O que eu quero dizer com isso? Os sólidos normalmente, né, eles sofrem pouca deformação, né? Eles têm uma tendência a sofrer deformação, mas com maior intensidade. Agora, quando eu falo de fluidos, né, a gente consegue perceber que um fluido ele tem ali a capacidade de se moldar ao recipiente de confinamento, né? Então, quando você pega um líquido, tá, você percebe que ele se molda, né, ao formato desse recipiente que ele está sendo colocado, né? Então, a gente até fala que os fluidos aí, então, eles não apresentam forma própria, né? Enquanto que os sólidos eles têm uma forma bem definida, tá? E a outra capacidade dos fluidos, então, é a capacidade de escoar, então de realizar-se escoamento, tá? Aqui a gente tem a representação, então, de um corpo sólido, tá? E aqui a representação de alguns fluidos, no caso, dois fluidos em estado líquido, né? No caso, a água, e o óleo aqui utilizado para colocar no motor, tá? Para lubrificar o motor do veículo, tá? Agora, o que é importante, né, que a gente destaque? Para nossa disciplina, é importante que a gente observe não somente essas relações, essas diferenciações macro do que são sólidos e do que são fluidos, tá? A gente precisa ter uma compreensão da parte micro, né? Analisar microscopicamente e entender como é essa estrutura molecular, né, que vai possibilitar essa análise e um melhor entendimento das propriedades dos nossos fluidos. Tá? Então, basicamente, nós temos dentro de uma visão macroscópica, tá? A gente pode compreender que os fluidos são materiais ou substâncias, tá? Que se encontram no estado líquido, gasoso ou mesmo no estado de vapor. Tá? Para então a gente entender melhor essa e ter essa compreensão mais aprofundada sobre a distinção do sólido e do fluido, tá? A gente vai fazer uma análise sobre duas perspectivas, tá? Nesse vídeo eu vou estar falando da visão microscópica, num próximo vídeo eu vou estar falando do comportamento dos sólidos, tá? E dos fluidos quanto à ação de forças externas ou forças cisalhantes, tá? Que vai gerar a tensão de cisalhamento, né? Então vai também ter um momento ali para retomada, definição do que é uma tensão de cisalhamento, o que é uma força de cisalhamento, tá? Então nesse momento a gente vai dar uma olhada para essa visão microscópica, tá? Olhando então para a questão estrutural e da interação entre as moléculas que compõem os corpos em estado sólido, né? E os fluidos então caracterizados ali por corpos ou substâncias em estado líquido gasoso, tá? O sólido, tá, gente? Dentro de uma visão microscópica,
tá? Ele apresenta, de forma geral, volume e forma bem definidas, tá? Ou seja, normalmente ele vai ter um formato bem estabelecido, tá? Você consegue ver a forma que ele cria, né? E são resistentes à deformação, tá? Então, quando eu aplico uma força sobre esse sólido, ele vai resistir a essa deformação, segundo ali um coeficiente de elasticidade. A gente vai estar falando um pouquinho, mas não é muito objetivo, tá, da nossa disciplina olhar para as mecânicas dos sólidos, né? É mais para a mecânica dos fluidos, mas a gente vai dar uma pinceladinha ali só para a questão de conhecimento, né? Ou seja, os sólidos são caracterizados por uma propriedade chamada rigidez, que varia ali dependendo de cada um dos sólidos ou do material que compõe esse sólido, tá? Essa rigidez que nós temos dentro dos sólidos, tá? Ela é devida à nossa estrutura atômica ou molecular, a forma com que esses átomos, essas moléculas que compõem o nosso corpo em estado sólido, estão organizadas, tá? Num corpo em estado sólido, tá? A gente tem que essas moléculas, essas partículas, elas estão muito próximas ou relativamente próximas uma da outra, tá? Ligados ali então por ação de forças, né? Então, há forças de atração e repulsão gerado pelas cargas dessas partículas, né? Vocês viram alguma coisa na parte elétrica ali com a relação de força de atração e repulsão, né? Então, essas partículas elas se atraem e essa proximidade delas gera uma força entre essas partículas, né, que vai gerar esta rigidez, tá, de um corpo em estado sólido, tá, fazendo então com que esse corpo, né, esse material em estado sólido, ele também tem então um formato bem definido, tá, e apresentando essa forma quase que invariável, tá? Também apresentando então volume bem definido, tá? Como exemplo aqui do lado eu trouxe para vocês então o diamante e a sua estrutura molecular, tá? Você tem essa organização molecular, né, dos átomos ali que compõem o diamante, tá? Então a gente tem esse tipo de organização que é chamada, tá, gente, de cristais, tá, ou rede cristalina, né? As moléculas vão se organizando para formar uma rede cristalina, uma rede de cristais em estado sólido, tá? A maior parte dos sólidos, certo? Eles apresentam então sob essa forma de cristais, tá? Ou cristalinos, tá? Onde que os átomos, então, e as partículas, elas se encontram de maneira organizada, e isso se repete em toda a estrutura do sólido, tá? No caso aqui eu estou trazendo para vocês nada mais, nada menos que o sal de cozinha, né, o cloreto de sódio, que é formado então pelo sódio Na e o cloro, né, o Cl, né? Então eles têm uma disposição desses átomos, tá, que formam esta estrutura, gerando esses cristais, tá? Então a maioria dos sólidos, eles se apresentam formando cristais, tá? Aumentando então ali aquela resistência à tensão e à questão de deformações, tá? Porém, tá, alguns desses sólidos, tá, gente, não apresentam, né, a questão de uma rede bem definida, tá? Então alguns materiais em estados sólidos, tá, não têm essa mesma organização, tá? E quando eles não apresentam esse tipo de organização, a gente dá a denominação para eles de sólidos amorfos, tá? Então eles têm sim uma estrutura, os átomos estão muito próximos, tá? Mas eles não ocorrem de forma organizada, assim como os cristais, né? No caso aqui eu estou trazendo para vocês um pedaço de asfalto, tá? E a característica que a gente tem da organização molecular do asfalto, tá? Vocês podem perceber que ele não forma uma estrutura bem definida, como é o caso dos cristais que a gente viu aqui no caso do cloreto de sódio, tá? Então essas são algumas características da visão microscópica dos sólidos, tá? Em resumo, tá, gente, a gente pode declarar que os corpos sólidos,
né, eles tendem a apresentar, então, sob uma forma de sólidos cristalinos ou sólidos amorfos. Tá? Alguns cristais, né, alguns sólidos amorfos, tá, até mesmo são chamados de fluidos de alta viscosidade, como é o caso do vidro, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, tá? Então, nos cristais, os átomos ou moléculas encontram-se distribuídos de maneira bem organizada, tá? E a organização se repete ao longo de todo o cristal, tá? Ou ao longo de todo o nosso corpo, né? Nos sólidos amorfos, tá? Não existe ordem na distribuição dos átomos ou das moléculas, e essa estrutura, então, ela é uma estrutura mais desorganizada. Mas lembrando, os átomos estão próximos, apresentando então uma força de atração entre as moléculas, tá? E os fluidos, né, gente? Numa visão ali geral, tá? A gente pode perceber que o nosso fluido ele não apresenta uma forma definida, tá? Ou seja, o fluido ele tem a capacidade de se adaptar ao recipiente de confinamento, tá? Contudo, né, para a gente conseguir interpretar um pouquinho melhor esses fluidos, é importante que a gente tome ciência, então, que eles são divididos entre líquidos e gases e que ainda existe uma distinção entre estes dois tipos de fluido, né? O comportamento do líquido e o comportamento de um gás, ele ainda é um pouquinho diferente, ele é um pouquinho divergente entre eles, e é isso que a gente vai estar comentando agora, tá? Então, os líquidos, nessa visão microscópica, eles apresentam um distanciamento entre as moléculas ou entre os átomos, tá? Desse líquido, dessa matéria, dessa substância. Desta forma, então, as forças entre estes átomos, tá, gente, elas se tornam mais fracas, tá? Permitindo, então, que eles se desloquem com alguma facilidade, tá? Então, o conceito de fluidez dos fluidos ou a capacidade de escoamento desse fluido está relacionado a distanciamento dessas moléculas, dessas partículas, né? Como a gente viu lá, provavelmente vocês viram em ferramentas na parte de elétrica, que cargas pontuais mais distantes apresentam uma força de atração e repulsão menor. Então, quando eu tenho esse distanciamento entre essas partículas, essa força existente entre elas diminui, então facilitando com que ele se deforme à presença de forças externas, tá? Garantindo então essa questão da fluidez. Tá? Por esse motivo, tá? Os líquidos não são rígidos, né? Não apresentam forma definida e escoam com uma pequena quantidade de atrito. Tá? Então aqui eu tenho uma representação para vocês de um modelo estrutural de um líquido. Vocês podem perceber que ele já não apresenta uma organização, tá? Como o sólido, né? Ele já está um pouco mais espaçado, então as moléculas estão um pouquinho mais distantes e apresenta aí uma desorganização. Essa desorganização vai estar relacionada ao estado termodinâmico do nosso sistema ou do nosso material, que a gente vai estar comentando daqui a pouquinho. Tá? A gente vai comentar, falar um pouquinho dessa questão do estado termodinâmico dos nossos componentes. Tá? E, né, em um contexto macroscópico, né, uma certa massa gasosa, então já falando um pouquinho do gás, como por exemplo o ar, né, ele não tem forma própria, assim como o líquido, tá? Ele se molda, né, moldando-se, né, no caso, a forma do recipiente, como também ocorre com os líquidos, né? Contudo, né, a diferenciação que nós temos do gás para o líquido, né, é que o gás ele tende a ocupar todo o volume que lhe é for oferecido. Tá? Então, quando eu penso ali em um recipiente de confinamento, o líquido ele vai ocupar uma certa parte desse recipiente, né? Então, por isso que a gente fala que o líquido ele tem um volume bem definido. Agora, o gás, quando colocado nesse recipiente, ele automaticamente vai ocupar todo o espaço que lhe é dado, tá? Ou seja, né, não tem volume definido. O volume de um gás vai ser diretamente igual ao volume do espaço que lhe é fornecido.
tá? O gás também, tá? Diferente um pouquinho do líquido, ele tem a capacidade de ser comprimido, né? E ter o seu volume reduzido com relativa facilidade, tá? Então o gás a gente pode fazer com que ele realize uma compressão ou uma expansão, tá? Então ele é altamente compressível, tá? Então ou muito compressível ou com alta compressibilidade, tá? Então ele sofre compressão muito facilmente, tá? Na visão microscópica de um gás, aqui que a gente pode tomar em relação, tá? Os átomos e as moléculas desse gás, tá, ou da substância, né, em estado gasoso, encontram-se muito separadas, tá? Elas vão estar bem distantes, e isso está relacionado também ao estado termodinâmico, tá? Dessa forma, a força de interação entre as partículas, tá, ela é muito pequena. Tá? Então, praticamente um gás ele não vai ter resistência à deformação. Tá? Ele se deforma muito facilmente com a ação de tensões que agem sobre ele. Isso também explica a questão dele poder ser muito compressível. Tá? Então, ele pode sofrer compressões por essa falta ali de interação ou interação quase nula entre as partículas. Tá? E aqui nós temos então a representação das partículas de um gás, tá? Vocês podem perceber que elas também não apresentam organização, tá? Elas são extremamente desorganizadas, tá? E elas estão com uma certa separação. Então, o modelo estrutural de um gás, tá? Gente, para a gente fixar, né, esses conceitos que foram apresentados para vocês neste momento, tá? Eu vou utilizar agora um simulador de estados físicos da matéria, tá? E verificar aí, então o comportamento das partículas e moléculas da água, tá? Utilizando um simulador, né? Usando o simulador. O link desse simulador vai estar disponível na sala virtual. Deixo ali que vocês possam estar mexendo com ele, quisendo analisar alguma coisa sobre os estados físicos da matéria, tá? E estados termodinâmicos, vocês usarem esse simulador para treinarem e observarem algumas relações, tá? Então eu vou entrar aqui, é da Universidade do Colorado, tá? Do PF Colorado, tá? Ele está em português, então esse simulador aqui, basicamente, a gente tem o controle, tá? De qual tipo de átomos e moléculas que a gente quer trabalhar. Então a gente tem aqui o neônio, tá? O argônio, oxigênio e a água. Vou estar utilizando a água, mas você pode estar utilizando aqui a substância que você achar mais interessante, tá? Ele tem um termômetro fazendo a medição da temperatura, né? Ou seja, qual é a temperatura que se encontra essas moléculas. A temperatura ela vai dizer exatamente a condição termodinâmica que encontra o seu corpo, tá? A função da temperatura não é medir calor, é medir exatamente o estado termodinâmico, tá? E o estado termodinâmico vai estar relacionado ao nível de agitação das moléculas, tá? Então a gente vai usar esse simulador para a gente verificar e ver o que acontece. Então ele tem a opção para a gente trabalhar com duas temperaturas, a graus Celsius, que é a mais comum, né, e utilizada aqui no Brasil, e temos a Kelvin, que é a definida então no sistema internacional, tá, para que seja utilizado, temos uma relação maior e uma comunicação maior. Vou estar utilizando em graus Celsius por enquanto, tá, exatamente porque vocês têm uma maior facilidade ainda a trabalhar com a questão do grau Celsius. Tá? Ele possibilita, tá, esse simulador, que eu mude o estado físico, tá, da água, no caso, tá, entre sólido, líquido e formato de gás, de forma direta, certo? Ou eu posso também realizar essa simulação realizando o aquecimento ou o resfriamento da minha substância, tá? Então aqui nessa parte inferior, tá, eu posso ligar uma fonte de calor, tá? Ou retirar calor do meu sistema, tá? E vou estar utilizando aqui com vocês exatamente esse processo, né? Quando eu utilizo o caso de uma fonte de calor, eu estou fornecendo calor para o meu sistema, né? E calor ele é visto então como uma energia, tá? E eu quero que vocês reparem o seguinte: eu estou na temperatura de menos 120 graus Celsius,
uma temperatura negativa, tá? Então, no caso, essa água, ela está em um estado sólido, tá? Perceba que as moléculas de água, elas estão se movendo, mas elas têm umas pequenas oscilações e elas estão bem próximas, bem unidas. Claro que aqui ela não está, né? A gente quase pode ver que ela não está formando uma estrutura cristalina, né? Ela está quase numa estrutura amorfa. Se eu colocasse, por exemplo, no caso do oxigênio, né, em estado sólido, vocês podem perceber uma estrutura mais cristalina. Mesma coisa aconteceria com argônio, mesma coisa aconteceria com neônio, né? A água aqui em estado sólido, então ela apresenta essa estrutura, mas perceba que elas estão muito próximas, tá? E uma pequena movimentação entre essas partículas, tá? Agora, ao fornecer calor, né, começar a fornecer calor para esse sistema, né, vocês começam a perceber então que a temperatura começa a ser alterada, tá? Com a temperatura sendo alterada, estou alterando, tá, o estado termodinâmico. E comece a perceber que conforme a temperatura vai aumentando, a movimentação das partículas, elas também começam a aumentar, ou seja, as partículas estão cada vez mais agitadas, tá? Então essa agitação das partículas, né, que é o meu estado termodinâmico, que é o que a temperatura mede, tá? Então a temperatura ela vai quantificar esta agitação das partículas. Tá? Então vocês começam a perceber que elas começam a se agitar cada vez mais, criando-se um certo distanciamento entre elas. Tá? Claro que você começa a perceber que, nossa, elas parecem estar mais organizadas no estado líquido, né? Estou a 2 graus, ela já está no estado líquido, do que no estado sólido. Né? Isso está relacionado à forma análoga da água. Né? A água ela funciona um pouquinho diferente do que os outros materiais, ela e algumas outras substâncias, tá? Mas ela já começa então a estar no estado aqui no estado líquido, né? Você consegue perceber que ela está mais agitada, as partículas estão um pouquinho se distanciando, tá? E ao momento que eu continuo fornecendo calor para minha substância, vocês conseguem perceber que a agitação delas também está aumentando. Olha lá, estou continuando fornecendo calor, tá? Ela começa então a cada vez ficarem mais agitadas, o distanciamento entre elas começam aqui a aumentar. Provavelmente nessa temperatura aqui eu já tenha líquido e gás, né? Vapor de água junto com água em estado líquido, tá? Elas ficam mais agitadas. Isso acontece porque calor é energia, essa energia é recebida por essas partículas que se torna energia cinética, que é a energia de movimento, tá? Então ela começa a aumentar essa agitação e com essa agitação a gente vai ganhando então o distanciamento entre essas partículas, tá? Tanto que agora eu vou provavelmente ter aqui água em estado gasoso e vocês já conseguem perceber que a 231 graus Celsius a agitação da molécula, a movimentação das moléculas é bem grande, tá? Você também tem um distanciamento maior entre elas, o movimento delas é mais caótico, né? É algo mais turbulento ali, né? Existe colisões entre elas ali, tá? A gente não está falando de colisão elástica e inelástica, não vamos falar disso nesse momento, mas note que a partir desse momento, né, que a gente está a 231 graus Celsius, a água, encontrando estão em formato de gás, ela já passa também a estar ocupando todo o recipiente, tá? Então, estado sólido, uma estrutura cristalina com uma definição, um formato bem definido, tá? A gente tem uma forma bem definida, né? Note que não ocupa todo o recipiente ou parte do recipiente. Em estado líquido, você percebe que você tem um volume bem definido, tá? Porém, a estrutura em si, ela recebe a forma do recipiente onde que essa água ela está contida, tá? E em estado, né, formando aqui também uma coisa chamada superfície livre, né, separação entre o fluido em estado líquido e gás, né? Então a gente tem essa diferença, essa superfície livre, e o gás, né, ocupando então inteiramente todo o espaço, né, que é
disponível para ele. Tá, gente? Então, estado termodinâmico, temperatura, grau de agitação das partículas, aumentou-se a temperatura, ou seja, forneceu-se calor, aumentou-se o estado termodinâmico, partículas mais agitadas, distanciamento entre as partículas, mais facilidade ou menor força de interação entre elas, então você consegue nos fluidos, líquidos e gases, né, com que ele se deforme mais facilmente, perdendo a rigidez do estado sólido, tá? Gente, para concluir, tá? Então temos aqui as três situações, né? O estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso, a compreensão que a gente pode ter desses três tipos de estado, tá? E em resumo de tudo isso, nós temos, né, pelo contexto microscópico, tá? A gente pode definir então que os sólidos apresentam rigidez devido às forças de interação entre as partículas, né? E apresenta forma e volume bem definidos, tá? Já os fluidos, né, no caso os líquidos, apresentam baixa resistência ao escoamento, escoam facilmente, devido à agitação molecular e ao distanciamento dessas partículas, tá? Ele apresenta forma indefinida, então adaptando-se ao recipiente, tá? E volume bem definido. Tá? Já os gases, eles apresentam resistência ao escoamento quase nula, devido então ao estado termodinâmico, né? Grande agitação das partículas, tá? E ao distanciamento dessas partículas, tá? Ele apresenta forma indefinida, tá? Adaptando-se ao recipiente no qual ele está sendo contido, tá? E o volume dele é indefinido, ou seja, o gás ele vai ocupar todo o recipiente de contenção, tá, gente? Pelo momento é isso. No nosso próximo vídeo a gente vai estar falando um pouquinho do comportamento então dos sólidos e dos fluidos, né, com relação à ação de forças externas, tá? Como dica, volto a frisar, pega o simulador ali, brinca com ele um pouquinho, tá? Aumenta o estado termodinâmico ou diminui o estado termodinâmico daquelas substâncias que vocês têm ali disponível, tá? Para vocês estarem compreendendo melhor o que está acontecendo nessa parte microscópica sobre fluidos, né, e sólidos. Gente, grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!